Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Nutri da Teoria Prática. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, tá bom? Então, hoje eu vou resolver essa questão aqui. E foi Mila que me enviou. Então, Mila, muito obrigada pela questão. Então, essa questão, ela foi a questão da banca de MS Concursos. Foi para o cargo de nutricionista da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Foi do ano de 2023. Foi agora no início desse ano. Nessa questão, ela fala o seguinte: uma creche fornece alimentação para 350 crianças por dia. Indique a quantidade de arroz cru que deverá ser requerida, no caso, pela nutricionista, para atender a creche durante 5 dias. Sabendo que o per capita do produto pronto é de 220 gramas de arroz por criança e seu fator de cocção é de 2,5. Aí ele dá A, 61,6 quilos, B, 154 quilos, C, 192,5 quilos e D, 385 quilos. Bora lá. Quando a gente pega uma questão dessa, nosso primeiro passo é fazer todas as anotações. Não tenham pressa. Para a questão de concurso, tem que anotar. Então, aqui, número de comensais, ou seja, número de refeições. Quantas crianças tem na creche? 350. A porção, ele me deu 220 gramas. Lembrando, porção é a quantidade do alimento cozido para uma pessoa. O fator de cocção, ou também chamado indicador de cocção, é 2,5. Ele quer a quantidade a ser requerida para 5 dias. Então, uma observação antes. Na questão, ele diz per capita do produto pronto. Quem elaborou a questão, ele não se atentou que tem diferença de per capita e porção, porque o certo seria utilizar o termo porção. Ou ele colocou de propósito para induzir o erro na hora que a pessoa fosse responder a questão, ou colocou assim porque não sabe a diferença de per capita e porção. E isso eu te falo, pode gerar muita confusão para o nutricionista, principalmente se for elaborar algum contrato, algum termo de licitação. Deixa eu contar uma historinha breve. Uma colega minha estava trabalhando na assistência social da prefeitura. Infelizmente, na hora de elaborar o termo de referência, ela colocou 150 gramas de carne per capita. Só que ela deveria ter colocado 150 gramas a porção e não per capita. Como ela colocou 150 gramas per capita, o fornecedor ganhou a licitação e executou de acordo com como estava no contrato. O que aconteceu? 150 gramas de carne, quando você leva para cozinhar, ele reduz. E reduz muito a depender do tipo de preparação. Então, começou a gerar um atrito, porque a empresa estava colocando o que estava no contrato, porém, o que ela queria dizer no contrato anterior era que era para ser 150 gramas a porção, e não per capita. Só que a empresa estava coberta porque estava de acordo com estava o edital. Então, tudo isso gerou todo um transtorno e ficou ruim para ela. Então, eu falo para vocês, tomem muito cuidado quando for redigir documentos. Saibam a diferença entre per capita e porção. Se você coloca per capita, você está falando que é a quantidade do alimento limpo, cru para uma pessoa. Se você coloca porção, está falando que é a quantidade do alimento cozido para uma pessoa. Outra coisa importante, você sabia que quando a fórmula de C, a gente consegue encontrar o per capita e o rendimento? Adriana, como assim? Bora lá. O IC, a fórmula do IC é peso do alimento cozido pronto dividido pelo peso limpo do alimento cru. Que a gente fala que quando é uma receita, o peso do alimento cozido pronto é o rendimento. E o peso limpo do alimento cru seria a somatória dos PLs, quando é uma receita toda. Mas quando é, no caso, uma receita apenas para uma pessoa, a gente pode usar essa fórmula aqui. Que o IC vai ser igual a porção dividido pelo per capita. Entenderam? Então, esses dois você consegue calcular o IC. E, utilizando essa fórmula, a gente consegue calcular tanto o per capita quanto o rendimento. Então, nessa questão, a gente vai usar essa fórmula aqui, que o per capita vai ser igual ao peso cozido dividido pelo IC.
Mas eu também vou fazer com essa outra fórmula padrão para você ver que chega no mesmo resultado. Só que essa de baixo é mais simples de fazer. Então, bora lá. Na minha questão, o segundo passo vai ser o quê? Utilizar a fórmula do IC para achar o per capita, utilizando a fórmula do per capita ou utilizando a própria fórmula do IC. Vamos para o primeiro exemplo, que é utilizando a fórmula do IC. A fórmula do IC, como eu falei, pode ser porção dividido pelo per capita. Se eu fosse substituir, o IC na questão é 2,5. Aí eu substituo o IC por 2,5. A porção, ele me falou que é 220. Aí eu substituo por 220. E embaixo fica o per capita. Aí ficaria 2,5 vezes per capita vai ser igual a 2,5 per capita, que é igual a 220 gramas. É como fosse x. É como falasse x vai ser igual a 220. Como está saindo 2,5 do lado de cá para baixo, vai dividindo. Então, vai ser 220 dividido por 5. O per capita vai ser 88 gramas, ou seja, essa é a quantidade para uma pessoa. Se eu fosse fazer da outra forma, é muito mais rápido, porque seguindo a fórmula do per capita vai ser igual ao peso cozido dividido pelo IC. O per capita seria 220 dividido por 2,5, que chegaria no mesmo resultado. Então, se você estiver numa prova de concurso, não está lembrado dessa fórmula de per capita é igual ao peso cozido dividido pelo IC, passa pela de cima. Oi, as fórmulas mais importantes para concurso é o do fator de correção e do IC, que sempre cai, sempre, sempre, sempre. Então, com a fórmula do IC, se você não lembrar da outra, você consegue responder essa questão. Então, daqui a per capita deu 88 gramas. Qual é o terceiro passo agora, Diana? Vamos calcular a quantidade a ser requerida. Se o per capita é 88 gramas, se eu multiplicar por 350 crianças na creche, eu vou ter a quantidade para um dia. Então, 350 vezes 88, que é o meu per capita, dá 30.800 gramas, ou seja, 30,8 quilos por dia. Seria cozidos para atender essa quantitativa de crianças na creche. Na questão, ele pede a quantidade para 5 dias. Então, se eu quero para 5, eu só vou multiplicar a quantidade de um dia por 5. 30,8 vezes 5 tem 54 quilos para 5 dias. Na minha questão, vai ser a letra B. Só que a gente tem que relembrar uma coisa. Gente, isso é uma prova de concurso. Isso não reflete a realidade do nosso trabalho. Na verdade, ele deve ter pegado outra questão, feito adaptações. Mas em creche, a gente não utiliza 88 gramas per capita, até porque é um per capita muito elevado. Vamos analisar, deixa eu mostrar para vocês em fotos como é que seria. Eu pesei para vocês terem uma noção visual, porque essa é a grande dificuldade do nutricionista. Às vezes a gente se prende muito a números e não se atenta a ver quanto aquilo realmente dá. Não é uma quantidade grande. Veja quanto é a porção. Oh, detalhe, na questão ele diz que a porção das crianças é 220 gramas. Gente, essa porção a gente usa para adulto e olhe lá, dependendo do contrato. Porque assim, ó, eu peguei o arroz que tem aqui em casa, pronto, né? Então, perdoa aí porque não tem 220 gramas, tem 207, que é o que tinha de arroz pronto. Então, veja, um arroz cozido, 200 gramas, é um prato cheio de arroz. Isso se reflete na quantidade que é utilizada para uma creche? Então, eu falo, na prática, essas quantidades estão superestimadas. Por isso é tão importante o nutricionista aprender sobre per capita, porção e ter noção de quantidades. Então, na minha prática, trabalhando atualmente no PENAI, na creche, com 120 crianças, são utilizados em média 4 quilos de arroz para o almoço. E quando, no caso, é risoto, esse per capita aumenta mais um pouquinho, né? E a gente utiliza em média 5 quilos. Então, o nosso per capita fica em torno de 30 a 40 gramas. No caso, a maioria das crianças que tem lá na creche são os maiorzinhos, 2 anos, 3 anos. Então, eles comem um pouquinho maior, e mais. Então, veja quanto é 30 gramas. Então, veja também quanto é 40 gramas. Lembrando que o arroz, ele rende, ele dobra o volume dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não superestimar e acabar gerando desperdício. Tanto na cozinha ou quanto nas compras, né? Comprando a mais do que é necessário.
E aqui eu mostro um pratinho pronto. Veja, aí tem tudo que tem que ter no almoço. E observe a quantidade de arroz. Então, é importante, como eu falei, que o nutricionista se atente às quantidades per capita e quanto vai utilizar na sua prática profissional, né? Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima e tchau!